nos homens em geral. O Espírito Santo atua nos homens em geral para a contenção da depravação, para a contrição pelo pecado e arrependimento, para a iluminação da alma, conduzindo-a a Deus e a salvação desde os primórdios. Vemos no Antigo Testamento a sua atuação para conter o poder corruptível do pecado e dos espíritos das trevas. O governo, a família, as instituições foram deixadas por Deus para restringir o mal no mundo. E de fato, o governo civil, a família e a adoração pública na igreja têm ajudado a refrear a iniquidade. Mas a efetividade desta obra deve ser atribuída ao agir do Espírito Santo. A moralidade e a honestidade que são encontradas entre os homens revelam que a graça de Deus é quem sustenta o ser humano. Desde os tempos pré-diluvianos, vemos o Espírito Santo lutando com os homens, procurando refreá-los para que não prossigam em um caminho de depravação. A obra do Espírito Santo continua visando corrigir e deter a propensão para o mal e levar o homem para Deus e para a salvação. O ministério de Satanás é dirigido ao mundo para desviar a humanidade dos propósitos de Deus, como lá no segundo livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3 ao 10. No livro de Isaías, no capítulo 63, do versículo 10 ao 11, temos que Deus pode usar os profetas, as instituições e os governos, como lá no livro de Romanos, do capítulo 13, no versículo 1 ao 4, para deter o pecado. Nós poder supremo por trás que pode realmente deter o pecado é o próprio Deus. O Espírito Santo tem usado principalmente a igreja e os santos nesta obra. Recapitulando, o estudo da obra do Espírito Santo nos homens em geral para a redenção e nos crentes em particular para a santificação nos leva a entender que sem ela não haveria fé, nem igreja, nem cristianismo, nem salvação. Os não regenerados são cegos espiritualmente. Como lá no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18 e no capítulo 2, do versículo 11 ao 14, e também no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 17 ao 18. Seus olhos estão vedados à glória de Deus e à natureza da salvação. Contudo, isso não quer dizer que eles não tenham nenhuma capacidade moral ou espiritual, mas que eles precisam da ajuda do Espírito Santo para ter o discernimento e se manter. Enquanto apenas os regenerados são renovados para o conhecimento, como lá no livro de Colossenses, do capítulo 3, no versículo 10. Os não salvos podem receber certo grau de iluminação quando um pecador está convicto do seu pecado. Vê claramente o perigo do pecado e a sua gravidade e, pela primeira vez, a sua salvação se torna importante para ele. Tudo isso é graças à iluminação do Espírito Santo. Até mesmo o homem natural teme o inferno e pode estar preocupado com seu bem-estar eterno. A concepção que os homens têm do bem e do mal demonstra a iluminação do Espírito Santo. O homem natural está em oposição à lei de Deus, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 7, mas ele nunca pode apagar os preceitos dela da sua consciência, me referindo ao livro de Romanos, no capítulo 2, do versículo 14 a 16. Portanto, devemos notar que tanto os salvos quanto os descrentes têm a lei de Deus escrita em seus corações, como lá no livro de Romanos, no capítulo 2, do versículo 14 ao 15.